Muito bem, gente. Vamos fazer esse exercício de fixação do módulo 2. O assunto é espelhos esféricos 2, né? Ele fala que um objeto O, que é esse objeto que está aqui, né? Em forma de seta, tá certo? Então, que é esse aqui, né? A gente está vendo essa parte aqui. Tem 5 centímetros de comprimento, então ele está falando do tamanho desse aqui, né? Está falando que tem 5 centímetros, apoiado sobre o eixo principal. O eixo principal é exatamente essa parte aqui, ó, tá? Esse aqui é o eixo principal, tá bom? De um espelho esférico côncavo. Bom, espelho esférico côncavo, portanto, nós sabemos que espelho esférico côncavo ele é foco positivo. E ele é foco positivo porque o foco está do mesmo lado daqui, né? E ele fala que a distância focal é 40. Se é 40, então está mais ou menos aqui, ó. Então o foco dele está mais ou menos aqui. Então, o foco está do mesmo lado que o objeto. Então, o foco, o mesmo lado do objeto, então o foco é positivo. E por que isso? Porque é o nosso referencial objeto, tá certo? Então, tudo que estiver perto do objeto, do mesmo lado do objeto, nós vamos chamar de positivo. Que se formar do outro lado, tá certo? Do outro lado do espelho, aqui no espelho. Então, aqui, ó, isso aqui é o espelho, né? Então, esse aqui é o espelho. Se formar para esse lado, fica o quê? Foco negativo. Então, estamos mais ou menos por aqui, foco vai ser negativo, tá bom? Mas nesse caso aqui, o foco é positivo. Então, já dá para responder essa primeira questão, né? Então, o foco é positivo, porque está do mesmo lado do objeto. E ele quer saber se é positivo ou negativo a distância da imagem pelinha. Basta lembrar dos casos onde nós temos o espelho esférico côncavo, né? Que é esse caso que está aqui, né? Que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Nessa parte aqui. E vamos observar o seguinte: nós temos o objeto, né? Então, cadê o objeto? Aqui, ó. Objeto O1. Esse objeto O1 aqui, ó, eu posicionei antes do centro, foco e vértice. Então, tá antes do centro. E aí, onde que foi formada a imagem dele? Aqui, ó. A respectiva imagem dele tá aqui, ó. Então, aqui, ó, O1. E aqui fica o quê? O I1. Tá certo? Então, o I1 tá aqui. E aí, se você vier para cá, ó, tá certo? Então, o objeto agora está nesse posicionamento, O2, formou o quê? Aqui em I2. Aí, o que aconteceu com o tamanho dele? Ficou do mesmo tamanho, invertido. Agora, vindo para cá, ó, agora veio para cá. Aí, ficou nesse verde, O3, adivinha onde que está a imagem dele? Ó, a imagem dele formou para cá, ó. A imagem dele aqui, e 3. Ficou maior, mas nos três casos vai ser o quê? Invertido. De qualquer forma, tá certo? Tanto essa imagem I1, tá? Que é esse caso aqui, né? Imagem I2, que é esse caso aqui. Imagem 3, que é esse caso aqui. Eles vão formar imagens do mesmo lado onde está o objeto. Aqui, ó. Os objetos aqui, ó. O objeto aqui, esse aqui, está do mesmo lado. Portanto, a distância da imagem, o pelinha, que a gente chama de pelinha, vai ser o quê? O pelinha vai ser positivo, porque está do mesmo lado do objeto. As imagens formaram do mesmo lado do objeto. Então fica a pelinha positivo. Então aqui, ó, você fala que pelinha é positivo. A pergunta C, né? A imagem é invertida ou direita, né? Então observe o seguinte, né? Vai ter o quê? Vai ser invertido, né? Porque é esse o caso, não é? Está entre o centro e o foco, que é esse caso que está aqui, ó, entre o centro e o foco. Então o objeto O3 está aqui. Então a imagem I3 dele é esse, tá certo? Então a imagem I3 é esse, ó. O objeto O3 é esse, ó. A imagem I3 é esse. Portanto, invertida. Se é invertida, então quando eu falo imagem invertida, então como é que fala? A imagem é negativo, tá bom? É isso aí.